Já está. Olá pessoal, tudo bem? Hoje é quinta-feira e como prometido, toda quinta-feira eu vou estar aqui com vocês conversando, falando sobre a fotografia de bebês, tá? Mas toda quinta-feira é uma live com perguntas e respostas, onde a gente vai esclarecendo, onde a gente vai falando, vai se comunicando sobre a fotografia de bebês. Como você fotografa no ensaio newborn, como você fotografa no infantil, como você se relaciona com os pais, como você posta suas fotos aí no Facebook, como você conquista mais clientes, que isso é muito importante pra gente, porque não adianta fazer foto bonita, a gente tem que ter cliente para poder comprar as nossas fotos, né? Então, isso tudo a gente vai falar aqui toda quinta-feira. O pessoal já tá começando a chegar. Oi, pessoal, e vamos combinar, ó. Quem já me viu, quem me segue aí e já tá aplicando as nossas dicas, pode escrever aí pra mim nos comentários, ó, fotografando e coraçãozinho. Quem tá vendo pela primeira vez ou ainda não consegue fotografar, digita aí pra mim, novato, chegando agora. JC Fotos, tudo bem? Gil, tudo bem? Jaque, tudo bem? Pessoal, como é uma live de perguntas e respostas, celebra nossa aqui, Alex tá ali entrando. Como é uma live de perguntas e respostas, pode ir deixando aqui pra mim embaixo se tiver perguntas, viu? Oi, Gi, fotografando. Beleza, viu? Parabéns. Virgínia, oi Virgínia, tudo bem? Saudade de você, tá? Você deu uma sumida, qualquer dúvida pode me chamar lá no WhatsApp, tá bom? Se tiver dúvida lá sobre o curso, qualquer coisa me chama lá. Outro dia a gente bateu um papo, né? Bem legal. Quem entrou ali? Não tô entendendo. Marbendes. É um nome diferente. Marbendes Fotografia. Oi, tudo bem? Então, pessoal, hoje eu recebi uma pergunta aqui. Eu até postei lá no meu Instagram, tá? No meu Instagram não, lá no meu Telegram. Uma moça me perguntando se ela disse que estava com um bebê agendado de 1 mês. Só que ela não estava sabendo direito o que fazer com esse bebê. Fotos online. Luiz, tudo bem? Não estava sabendo o que fazer com esse bebê de 1 mês. Então ela me perguntou, Mara, o que eu faço com o bebê de 1 mês? Se ele não faz nada, né? Se praticamente ele fica só deitadinho. E aí o que eu falei com ela? Eu falei, olha, bebê de 1 mês eu fotografo espontâneo, tá? Eu não faço poses com o bebê de 1 mês, até mesmo porque eles não aceitam mais. E se eu vou fazer pose com esse bebê de 1 mês, o meu ensaio vai ficar muito longo. E isso não é o ideal, né? O ideal é que os nossos ensaios de acompanhamento durem no máximo 30 minutos. Então eu fotografo o bebê totalmente à vontade. E aí, ela, na nossa conversa, ela me falou assim, nossa, mas ele fica abrindo o bracinho, as perninhas o tempo todo. E isso vai acontecer. Todo bebê de 1 mês vai ficar dessa forma, porque ele ainda tem um reflexo do morro, viu? Então isso não é problema para você não fotografar o bebê de 1 mês. Porque o que você vai registrar é justamente isso, as expressões, os movimentos, né? O jeitinho do bebê, o bebê natural mesmo. Você não vai preocupar de fazer pose com o neném. Quando ele tá abrindo o bracinho, tá abrindo as perninhas, você vai captando esses movimentos, você vai pegando esses movimentos. E pra gente, às vezes pode até que não ficar muito legal, né? Às vezes você pensa, nossa, meu bebê, né, abriu o braço na hora da foto, abriu a perna e não ficou legal. Mas pra mãe é uma recordação que ela vai ter pro resto da vida, daquele momento ali do bebê de 1 mês. E com certeza quando ela olhar aquela foto, a lembrança vai estar lá pra ela, tá? Então não preocupa, pode fotografar sim o bebê de 1 mês. Eu uso as mesmas recomendações, eu coloco o som do útero para poder fotografar o bebê de 1 mês, eu uso o meu puff, eu uso as minhas mantas, eu fotografo ele na gamela, eu coloco ele dentro da gamela, também ser fotografado, uso os posicionadores e aí, ó, faço tudo que tem que ser feito usando 2 roupinhas. Oi Eve, tudo bem? Gente, quem tá chegando aí que já me segue, tá? Digita aí fotografando. Agora quem ainda não me segue, digita por favor novato, para eu poder saber quem já tá comigo e quem tá chegando agora, tá? Quem tem perguntas, se tiver pergunta pode deixar aí para eu poder
responder para vocês, pra gente poder conversar um pouquinho. Ah, e lembrando, gente, lembrei agora. Ó, no dia 27 vai acontecer a Semana Fotografe Bebês, tá? É um evento totalmente online e gratuito, onde a gente vai falar tudo sobre a fotografia de bebês, tá? Newborn, acompanhamento do bebê e como manter também, ó, sua agenda cheia para poder faturar com a fotografia de bebê. Então, se você quer participar dessa maratona lá comigo, vai lá no link que eu deixei lá, vai lá na bio que eu deixei um link lá para você, viu? Para você cadastrar o seu melhor e-mail e ficar de olho lá no dia 27. A gente já vai liberar as aulas, tá bom? E eu te espero lá na maratona, viu? Tá todo mundo aí querendo crescer na fotografia de bebês, não tá não? Hoje eu recebi aqui no estúdio 3 bebês. O Maninho, do Smash DK. E aí, eu tenho que, né, me virar aqui para dar conta de tudo. O de 2 meses foi bem tranquilo, o de 4 estava num horário meio de sono, acabou que deu um pouquinho mais de trabalho. Mas mesmo assim, eu consegui fotografar. Eu vou dar uma dica aqui para vocês, ó. Sempre que for agendar bebê, pergunte para a mãe qual que é o horário do sono. Porque se o neném tiver com sono, gente, não há nada que faça esse neném ficar tranquilo. A gente até consegue, eu consigo para poder não ter que remarcar aquele horário, porque senão eu perco o meu horário. Mas é muito difícil, o neném que está com sono, ele fica enjoado, ele fica indisposto, não gosta de, né, de ficar lá no cenário onde tem que colocar na pose. Então, esse é o meu conselho, gente, pergunta para a mãe antes. Eu sempre faço assim, na hora que me liga para agendar, eu já pergunto, olha, qual que é o horário que o neném dorme? Esse horário tá bom? Se não tiver, a gente vai ajeitar um outro dia, um outro horário que fique bom pro bebê, porque não adianta nada você agendar o horário e fazer as fotos do bebê, né? Então, essa é a pergunta principal que você tem que fazer para a mãe na hora que você for agendar o seu ensaio. O horário que ele dorme e as mamadas, porque não adianta, você tem que fazer no horário bom pro bebê, porque senão você não consegue fotografar, tá bom? Tem uma pergunta aqui. Minha dúvida seria calibrar aquele tom de pele bem rosado. Você usa um preset específico? Então, na verdade, eu não edito as minhas fotos. Quem edita é o Alex. Ele é meu marido, ele fica na parte de edição. Tá até mandando um tchauzinho aqui. Mas a gente não usa preset aqui. Das nossas fotos, a gente não usa preset. Ele tem o passo a passo da edição dele no Photoshop. A gente trabalha somente com Photoshop, não com Lightroom, viu? A gente já tem as nossas Actions que nós criamos aqui, onde eu e ele juntos, a gente chegou num acordo que ficaria bom, né, para a nossa fotografia. E no passo a passo do Photoshop dele, ele aplica essas Actions, que está incluso tirar o vermelho, dar mais nitidez na pele. A gente consegue aplicar muita nitidez na pele do bebê com essa Action. E se você conseguir mostrar. E o que mais? O Alex aqui que entende mais do Photoshop, mas é simples e descomplicado, tá? Ele geralmente a gente edita aqui de 2 a 3 ensaios por dia, então de newborn, então tem que ser otimizado, né? E aí também uso muita textura nos fundos, isso tudo, mas é totalmente prático. Eu não uso preset, não funciona preset pra mim. Quando eu comecei na fotografia, eu comprei vários presets daquelas gringas, as americanas, porque eu vi a foto delas lá na internet, né? Na época era mais Facebook. Eu via no Facebook e falava, nossa, minha foto vai ficar daquele jeito. Aí eu ia lá, comprava. Aí eu, né, aplicava na minha foto, não ficava igual. Não adianta, porque dependendo do tom da luz que a pessoa usou, é diferente da luz que você usou. Dependente dos tons de acessórios que ela está usando, é diferente do que você está usando. Então você fica naquela ilusão que vai ficar com aquele aspecto de pele cremosa, que vai ficar daquele jeito. Mas não funciona. Tentei com gestante, tentei com newborn, tentei no acompanhamento. E aí eu desisti, falei, Alex, para de comprar porque não tá dando nada certo. Inclusive tem um tanto aqui guardado no HD, mas a gente não usa. E aí nós dois juntos lá, a gente foi nos contrastes, sombra, tudo, ajustou e criou essa Action, onde ele consegue otimizar muito o tempo dele aqui de edição, tá bom? Mas eu não uso preset, tá? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui com dúvida. Oi, Graciana, tudo bem? Você chegou? Quase morri de rir de você hoje, Graciana, com os teus vídeos, mas aqui amei, viu? Obrigada de coração, ficou muito bom. Marina, oi Marina, tudo bem?
Marina tá me perguntando como que eu controlo o meu balanço de branco. Então, Marina, eu fotografo meu balanço de branco em Kelvin. Eu não uso ele no automático, não uso ele na luz, né, tungstênio, não uso em luz nenhuma daqueles lá. Eu controlo ele no Kelvin. Eu deixo geralmente de 2.200 a 5.400 de Kelvin, porque eu não gosto dela muito amarelada não. Se a gente coloca mais de 5.400, ela vai ficando muito amarelada, tá? Eu até usei durante um tempo, quando eu comecei a fotografar, né? Quando a gente começa, a gente não tem muita noção ainda do que a gente quer, então você vai fazendo testes. Mas eu percebi que estava ficando muito quente a foto, muito quente. Aí eu não estava me ajeitando. E aí eu abaixei. Hoje em dia fica fixado lá em 5.200. Não mexo, tanto para gestante quanto para newborn, acompanhamento, tudo. Não consigo tirar e também não me preocupo com ele não. Deixo lá da forma que tá. E aí as minhas fotos ficam desses tons, ó. Não sei se vai dar para enxergar aí. Aqui, ó. Eu gosto assim, mais clarinha, sem ser muito amarelada. Alex tá me passando outro aqui, ó. Assim, tá? E aí eu mantenho então os 5.200. Eu uso a Canon. Então a Canon tem lá essa possibilidade de estar ajustando o balanço de branco. A minha Canon é a 6D e eu uso a 80D também. Então elas me dão essa possibilidade de ajustar o balanço de branco. Mas quem usa aquela T5 ou T6 não tem essa possibilidade de colocar no 5.200. Então quando eu fotografava com ela, deixa eu lembrar, eu colocava ela no automático, tá? Aí sim eu usava o balanço de branco automático. Depois que eu migrei para outra câmera, aí eu comecei a configurar da minha forma. Tá bom, Marina? Quem mais tem dúvida aí? Vamos falando. Olha que você viu. A Graciana tá rindo. Ai, Graciana, foi aqui, muito show. Tá aqui. O Alex me deu outro celular aqui. Tá? Aproveitando para falar do balanço de branco, eu não tive tempo ainda para fazer para vocês o vídeo sobre o fundo branco. Tem tanta gente me perguntando como que eu consigo aquele fundo branco lá com as gestantes, quando que eu consigo fundo branco onde eu faço foto com os pais. E não tem segredo meu fundo branco, gente. Eu uso a minha iluminação que vem do sol. Ali é uma cortina, é uma porta grande, tá? Toda de vidro. E é uma cortina que eu tenho 3 camadas de voal da minha cortina ali. Então eu uso essa luz que vem do lado de fora e ela entra iluminando essa parte branca do lado de trás. E aí eu tenho flash que eu uso na frente com os meus modelos. Então esse fundo branco meu fica estourado por conta da luz natural. E o modelo fica iluminado porque eu tenho uma sombrinha grande de 1,55 m que ilumina também os modelos, tá? Eu uso o flash da Greita de 150. Então, não tem segredo, fundo branco ele precisa de iluminação. Se você não iluminar o seu fundo branco, você não vai conseguir uma foto com fundo branco. Ontem até a Luísa, ela é até minha vizinha aqui pertinho, mora aqui pertinho de mim. Ela me mandou uma mensagem falando que não estava conseguindo, que ela estava fazendo foto de 3x4 e o fundo ficava cinza. Mas é porque ela não está iluminando esse fundo. E aí, eu passei para ela as dicas. Para quem tem aí a luz natural, pode ser usada a luz natural para poder iluminar o fundo branco, tá? Agora, quem não tem, vai ter que usar flash, tá? E aí você vai conseguir um fundo branco da mesma qualidade. Só você posicionar 2 flashes lá atrás, iluminando o fundo, tá? De preferência na mesma potência um do outro. Se, igual no meu caso aqui, eu tenho um que é de 250, o outro é de 150. Então a potência é diferente. Aí eu tento equilibrar. Se eu coloco 150 em um, o outro eu vou diminuir um pouquinho porque ele é mais forte. Então você coloca 2 flashes lá encostado no seu fundo branco para essa luz poder bater lá e iluminar, estourar na verdade esse fundo. E pode ter também uma luz na frente do modelo para poder estar iluminando o modelo, tá? Então não tem segredo. E depois no Photoshop acaba que não tem como. Um ou outro ajuste a gente tem que fazer. De vez em quando as palavras somem na minha cabeça. De vez em quando parece que eu estou pensando uma coisa e estou fazendo outra. Então você tem que ajustar alguma coisa. Às vezes embaixo falta um pouquinho de iluminação, você vem e ajusta, mas é pouca coisa. Porque quando você dá essa intensidade do flash lá atrás, ele estoura e ilumina praticamente o fundo todo, tá?
E também tem gente que me perguntou qual que é o fundo branco que eu uso. E não tem segredo, gente, meu fundo branco é de Oxford. É comum, fulano de tecido há 5 anos atrás, faz 5 anos que eu tenho esse fundo branco. Comprei o Oxford grande e coloco lá. Quando eu não tenho luz natural que vem da minha janela, eu uso esse fundo branco de Oxford lá no meu tripé normal. Então eu consigo fotografar de dia e de noite normal. Se tem luz no dia, eu fotografo na cortina. Se não tem luz no dia, eu fotografo lá no meu tripé com o fundo de tecido, tá? Branco de Oxford, que deve ter me custado lá uns R$60, não lembro na época. Normal, com os 2 flashes apontando para ele e disparando para ele lá o tempo todo, tá? E eu gosto dessa iluminação no fundo branco, dos 2 flashes lá, porque dá aquela luz de recorte no modelo, né? Fica aquela luz bonita, iluminando assim parte do rosto da modelo. Então é tranquilo, tá? É só saber posicionar os flashes lá e depois, se tiver alguma edição no Photoshop, fazer, tá bom? Gente, alguém mais tem mais alguma pergunta? JC, obrigada. Imagina, se tiver pergunta aí, pode deixar. A Cris tá chegando, Karina chegando, Patrícia chegando, Maristela chegando, Eli, Patrícia, tudo bem, pessoal? Aqui, quem já tá fotografando, quem já tá colocando tudo em prática, digita aí fotografando. Quem tá chegando agora, digita assim, novato, que daí eu vou sabendo quem tá aqui pela primeira vez, viu? Se tiver dúvida de edição, pode deixar aí também. Voltando a falar nos fundos, hoje até postei lá no meu Instagram, no feed, o que eu uso para poder deixar o meu tecido retinho. Ah, fotografando, beleza. O que eu uso para deixar o meu tecido assim embaixo retinho? Tem muita gente que me pergunta, Mara, tua foto não fica amassada, o que você faz nesse fundo que o bebê mexe para um lado para o outro e não tem amasso nenhum? Não tem segredo, gente. Eu uso a placa de acrílico embaixo, tá? Ela é simples, prática, barata, na verdade não é acrílico, é PET, tá? Então vai lá nessas lojas de comunicação visual e compra uma placa e coloca. Só colocar ali retinho, esticar bastante o fundo. Na maioria das vezes eu uso malha aqui no meu estúdio, eu uso muita malha, uso malha colorida de todas as cores, eu trabalho com muitas cores, né? Eu uso azul, amarelo, vermelho, rosa, tudo quanto é cor eu uso, eu gosto muito de cores. E aí depois no Photoshop eu aplico as texturas, porque se a gente deixa o fundo liso, às vezes eu gosto, eu acho que fica bonito, às vezes eu não gosto, porque eu acho que tá faltando uma coisa, e quando eu ponho a textura parece que ele dá um tchan, fica parecendo aqueles fundos, né, que a gente vê por aí, caríssimos, mas que na verdade, se você sabe aplicar uma textura bem feita nele, ele vai ficar do mesmo jeito. E eu faço muito isso, eu aplico muita textura nos meus fundos, tá? Então, quanto a isso, quem não tem tanto de fundo fotográfico diferente, corre lá na loja de tecido, compra malha. Na verdade, não é malha, me sumiu. Elanca, olha que está ótimo. Elanca, compra Elanca e coloca no tripé, tá? Ajusta com a placa de acrílico e depois você vem aplicando texturas lá no Photoshop. Você vai ver que show que vai ficar, tá? Então com pouco a gente pode fazer muito, tá? Não tem que ter desculpa, tem que começar a fazer. Às vezes a pessoa fica lá, ai, porque eu não tenho isso, eu não tenho uma câmera boa, eu não tenho uma headband bonita, eu não tenho um wrap bonito, e aí não faz, não vai pra frente, né? Você tem que começar. A partir do momento que você começa, que você fala que vai sair do lugar, que coloca metas, você tem um objetivo aí em frente, você começa a evoluir. Eu me lembro, Cristiane, oi Cristiane, tudo bem? Eu me lembro que quando eu comecei a fotografar, há 5 anos atrás, quando a minha menina nasceu, eu colocava metas. No primeiro mês eu fiz por fazer, no segundo também, porque eu estava me adaptando com aquilo tudo. No terceiro eu comecei a colocar meta, falar, ó, esse mês eu quero faturar tanto. E aí eu ia em busca de trazer cliente aqui para o meu estúdio, que na verdade não era um estúdio ainda, eu fotografava na sala aqui, ó, essa sala que a gente está. E aí eu colocava metas, eu tenho que faturar tanto nesse mês. E eu ia em busca disso. E aí, na época, se eu tivesse um balde, era com o balde que eu ia fazer. Se eu tivesse um wrap, era com o wrap que eu ia fazer. Se eu tivesse um laço, era com aquele laço que eu ia fazer. E aí eu me adaptava, eu ia me adaptando com os acessórios que eu tinha naquela época para me fazer o melhor, tá?
Por quê? Porque eu tinha pouca coisa, não adiantava ficar ali choramingando que eu não tinha nada para deixar as minhas fotos bonitas. Então eu fazia com o que eu tinha, deixava as minhas fotos bonitas com aquele aspecto profissional e ia ganhando mais dinheiro. Com esse dinheiro eu ia reinvestindo, eu ia comprando mais acessório, tá? Então não tem que ter desculpa, tem que pegar e fazer, tem que começar a fazer e ter postura de fotógrafo de bebê. Não adianta nada você ter aquele tanto de acessório, aquele tanto de coisa bonita, mas se você não tem postura, não tem cliente, não é verdade? Porque o cliente é o que manda no nosso estúdio, que manda no nosso negócio de fotografia. A gente tem cliente, a gente tem que fotografar todo dia, né? Vamos lá que tem uma pergunta aqui pra mim. Referente ao ensaio de bebê de 1 mês, como se fosse newborn, eu tenho que fazer o básico? Peraí, não tô entendendo. Referente ao ensaio de bebê de 1 mês, faz como se fosse o newborn. O que eu tenho que ter o básico de ensaio de mês? Eu não estou conseguindo entender, mas deixa eu ver. Tá. Referente ao ensaio de bebê de 1 mês, faz como se fosse newborn? Não. O que eu tenho que ter de básico para o ensaio de 1 mês? Agora eu entendi. Então, o bebê de 1 mês, você não fotografa ele como se fosse newborn, viu? Por quê? Porque o seu cliente, ele não vai estar te pagando como ensaio newborn, tá? Ele vai estar te pagando como ensaio de bebê de 1 mês. Então, você não pode ficar 2 horas fotografando um bebê de 1 mês, né? Porque eu sempre falo para todo mundo, gente, tempo é dinheiro. Se você está perdendo tempo, você está perdendo dinheiro, porque esse tempo você poderia estar divulgando o seu trabalho, poderia estar montando um outro cenário, poderia estar fotografando outro bebê. Então, ponto. Não é igual, tá? O que é igual? O mesmo ambiente você pode preparar para o bebê de 1 mês. Eu, quando tá frio, eu aqueço da mesma forma, eu coloco o som do útero, eu uso os mesmos acessórios, eu fotografo ele no puff, eu uso a mesma gamela, eu uso os mesmos posicionadores. Isso tudo é igual ao ensaio newborn, não muda, viu? O que vai mudar é a diferença como você vai fotografar esse bebê. Você vai fotografar ele de forma natural. Você não vai tentar fazer pose com ele, não vai tentar pôr ele na pose do bracinho, não vai tentar pôr ele na pose do bumbum. Até mesmo porque se você faz essas poses com o bebê de 1 mês, as outras pessoas vão ver que se ela levar o bebê de 1 mês para você fotografar, você vai conseguir as mesmas coisas que seria no newborn. E isso para você não é vantajoso. Por quê? Porque você vai deixar de vender o teu ensaio newborn para vender fotos de bebê de 1 mês. O que acontece? Fotos de bebê de 1 mês não é o mesmo valor de fotos de newborn, né? Por isso que eu não faço. Não chega bebê de 1 mês aqui, mesmo que ele esteja dormindo, eu não coloco ele na pose. No máximo que eu faço, às vezes você está dormindo, eu ponho uma mãozinha para trás, ou cruzo uma perninha, mas nada de fazer pose elaborada. Às vezes até o bebê me proporcionaria assim, porque ele às vezes está num sono tão profundo que daria para fazer pose com ele, mas eu não faço. Eu não faço por isso, porque o cliente não está me pagando como newborn, e se eu começo a fazer poses com o bebê de 1 mês, essas fotos vão se espalhar, e aí os meus clientes vão ver, vão falar assim, olha, mas eu paguei tanto para ir lá para poder fazer fotos de newborn, e ela está fazendo com o bebê de 1 mês que ela faz o valor de acompanhamento, por isso que eu não faço, tá? Eu fotografo ele à vontade, eu boto ele lá no puff e vou clicando ele, tá? Tá com a mãozinha abrindo, não tem problema, eu faço uma foto de corpinho longe, eu faço uma foto de rostinho, eu tiro acessório, eu ponho acessório e aí eu vou mudando. Detalhe, gente, bebê de 1 mês também não tem muita paciência para ser fotografado. Não, é no máximo meia hora, então não fica enrolando. Já deixa o puff preparado, já deixa os acessórios preparados, a roupinha que você vai usar preparada, porque 5, 10 minutos que às vezes você perde montando um cenário é o tempo que o bebê já não quer mais, porque nesse período de 1 mês eles dormem demais ainda, eles dormem praticamente o dia todo ainda. Então esse tempinho que ele tem ele acordado é o tempinho que você tem para correr, aproveitar e fazer aquelas fotos, tá bom? E o que eu tenho que ter básico para fazer fotos de bebê de 1 mês? Se você já fotografa newborn, você já tem tudo, não tem diferença, tem tudo. Você tem wraps, você tem chapéuzinho, você tem touquinha, você tem red bands, você tem a gamela, você tem o puff, você tem as mantas, você tem tudo, tá? Então não tem diferença.
Se você faz newborn, você vai fazer também o bebê de 1 mês, tá bom? E lembrando, pouca coisa você faz muito, é só usar a criatividade, tá? E nos meus ensaios de bebê de 1 mês, eu uso somente 2 roupinhas, 2 cenários. Quando eu comecei, eu tinha mania de fazer 3 cenários, 4, aí às vezes o neném estava nervoso, eu ainda ficava acalmando o neném para tentar mais foto diferente, mas não tem necessidade. 2 roupinhas é o ideal para você poder fazer fotos criativas, que você ainda vai conseguir vender foto extra para o seu cliente, tá? Então não preocupa. 2 composições de bom tamanho, tá? Que eu falei com a... Não tô conseguindo falar teu nome, fala para mim, Marbenx Fotografia. Marbenx Fotografia. Aqui, eu tô falando muito alto? Gente, perdão, tô falando muito alto, mas é o meu jeito, eu sou acelerada. Eu penso numa coisa, eu já fiz outra, e aí na hora que eu começo a falar, eu vou falando, então eu vou diminuir o tom da minha voz, tá? Vou falar mais baixinho aqui com vocês. Vamos lá agora, Cristiane. Eu tenho dúvidas na iluminação. Qual melhor a iluminação? Cristiane, vamos lá. Tanto para o newborn quanto para o acompanhamento, a melhor iluminação é aquela que seja grande, tá? Melhor, viu? Então, se você tem aí um octobox de 1,20m, 1,50m, 1,80m, seria show máximo, você pode estar usando, tá? Então, quanto maior essa iluminação, melhor, porque nós vamos tentar reproduzir a iluminação que vem do dia, a iluminação do sol, né? Ela é grande, então quanto maior, melhor. Mas se você não tem, não preocupa, você pode estar usando sim uma iluminação pequena, tá? Só que o que vai acontecer? Nessa iluminação pequena, você vai ter muita sombra, vai ser diferente, você não vai conseguir aquela luz suave que a gente gosta na fotografia de bebês, tá? Onde a gente consegue iluminar a parte de um rosto, o outro, né, levemente iluminado e sombra. Mas se você não tem, você pode sim fazer com o que você tem aí, tá? Isso não te impede de começar a fotografar os bebês, não te impede de começar a ganhar dinheiro com a fotografia de bebês e depois, mais pra frente, você vai adquirir uma nova iluminação. Eu, por exemplo, fotografei muitos anos com a minha luz que vem da minha janela, minha luz natural. Fotografei anos, se eu não me engano, uns 4 anos. E aí chegou num ponto que eu falei, ai, não quero mais essa luz natural, toda hora fica caindo, voltando, e eu tenho uma piscina aqui em frente ao meu estúdio, e aí vem sol, o sol batia na piscina e rebatia lá dentro, e aí tava me incomodando demais. Tinha foto muito clara, tinha foto mais escura, tinha foto mais ou menos, então falei, não, agora chega. E aí o que eu uso hoje? Eu uso um flash de 150 da Greika, viu? Um flash comum, você acha em qualquer lugar no Mercado Livre, você acha, e uma sombrinha branca, rebatedora de 1,50m, ela é bem grande, sabe? Então ela é o ideal para fazer. Quem não tem condições, não tem espaço aí de ter uma sombrinha de 1,80m, pode comprar essa de 1,50m, porque vai te atender muito bem. Eu comprei a de 1,50m porque o meu estúdio ele é pequeno, não é grande, tá? Ele não é um estúdio assim, muito espaçoso. E aí vem às vezes mãe, vem vó, vem madrinha e junta aquele tanto de gente, então fica muito apertado. Então eu optei por ter essa menor, mas que me atende muito bem, tá? Foi a melhor coisa que eu fiz, trocar a natural, que eu já estava um pouco satisfeita com ela, pelo flash, tá? Mas se você tem a natural, usa bastante, até ganhar dinheiro com essa luz. Depois você compra o flash, depois você vê qual que é o melhor acessório, tá? Mas Cristiane, a que seja grande. Quanto maior, melhor, tá bom? E, inclusive, essa luz grande que eu tô falando, essa sombrinha de 1,55m, você vai conseguir fotografar gestante, você vai conseguir fotografar os bebês maiores, os bebês menores e o newborn. Então, ó, com uma única luz, você faz fotos de gestante, de newborn e de acompanhamento, tá? Então não precisa de muito. Você tem que fazer o que você tem aí. Vamos lá, quem mais tem pergunta pra mim? Oi, Erika, a Erika é minha cliente, tudo bem? E Elisa, tá boazinha? A Marina, como você usa a luz? Flash dos dois lados? É a Marina. Marina, então, como que eu uso a minha luz?
eu posiciono somente um flash, viu? Um flash de um lado só, que é essa sombrinha que eu acabei de falar pra você, que é de 1,55 m. Como ela é grande, ela, né, tem uma amplitude muito grande, ela ilumina todo o meu cenário. Então eu não vejo necessidade de colocar mais uma fonte de luz do outro lado, viu? Quando eu comecei a fotografar, eu tinha um octobox menor, ele era de 1 metro, se eu não me engano. Aí sim eu colocava um outro do outro lado, um octobox aqui de 1 metro e um outro de 60, pequenininho, rebatendo com a luz bem zerada, quase nada, só para preencher um pouquinho do lado que eu achava que dava muita sombra. Quando eu usava essa outra luz de preenchimento de cá, eu gostava mais. Mas depois que eu troquei a minha luz por essa grande, sombria grande, não tem necessidade. Ela me atende muito bem. Então eu coloco, ó, aqui tá o modelo, eu coloco ela aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó, de ladinho, viu? Que aí ela vai vir, vai iluminar esse lado do rosto do modelo, passar por aqui e criar um pouquinho de sombra do lado de cá, onde a gente consegue, né, o volume na nossa fotografia. Muita gente acha, tem gente que gosta também, que a fotografia ela tem que ser, ó, limpa, aquela luz chapada, iluminada o rosto todo. E assim, eu não gosto, eu acho que tira um pouco a feição da criança, muda um pouco, fica tudo muito chapado. Eu prefiro ter um pouco de iluminação e um pouco de sombra também, tá? Mas voltando lá no lado, quando a gente não tem muita experiência. Eu já usei essa luz também. Eu cheguei a colocar, teve uma época que eu estava tão insatisfeita que eu não entendia como fazer essa iluminação direito. Eu chegava a colocar até o flashinho speedlight em cima da câmera. Rebatia ele para trás, olha só. Eu rebatia ele para a luz voltar no neném, ainda tinha uma outra luz de estúdio do lado aqui, o flash, iluminando, para poder ficar tudo muito luminoso, muita luz, para não ter sombra. Porque eu não entendia. Aí chegava aqui na hora do Photoshop, quando as minhas fotos ficavam com sombra, o Alex ficava tentando limpar aquela sombra, tirar aquela sombra do fundo. E não tem necessidade. A fotografia ela é feita de luz e sombra. Hoje em dia não me incomoda nem um pouco quando tem sombra. Eu acho que fica até bonito e eu uso tão somente uma fonte de luz, que é esse flash de 150 com uma sombrinha grande, de 1,55 m, tá bom? Respondido, Marina? Oi, Lise. O que eu tenho que ter de básico para poder então fotografar bebês de 1 mês? Ó, mantas de microfibra para você poder forrar o puff, tá? Se você não tem puff, não tem problema. Sabe o que você vai fazer? Eu já fiz isso, fazia muito, eu não tinha puff. Eu colocava no chão um tapete de EVA para poder quebrar aquele frio que vem do chão. Na verdade eram 2 tapetes que eu colocava no chão. E ali eu colocava mais 2 mantas de microfibra, tá? Para poder simular um puff. E eu fotografava o neném ali. Então se você não tem puff, pode dar um jeito desse, tá? Tem que ter uma gamela ou posicionadores para você poder posicionar esse neném lá dentro. Pode ser aquele posicionador. Eu uso aqui também um que eu mesma fiz. Eu comprei pano, cortei ele uns 15 centímetros assim, ó, e mais ou menos desse tamanho. Não sei se dá pra vocês poderem ter noção do que eu tô falando. E enchi de arroz, tá? Que aí fica um posicionador bem legal, onde eu consigo movimentar ele. E aí eu posiciono a cabecinha do bebê aqui, ó, nesse posicionador, e levanto também o bumbumzinho dele com outro posicionador. Então você tem que ter manta de microfibra, posicionadores, tem que ter algumas headbands para as meninas, tem que ter algumas touquinhas e acessórios para os meninos, e aí uns 4 wraps, que seja mais claro, mais neutro, ó, um azul claro, um cinza claro, um rosa claro, um verdinho claro, já é o suficiente para você começar a fazer as fotos de 1 mês. Como você não vai precisar de fundo fotográfico, porque o puff ali já vai ser o próprio fundo, você pode fotografar 1, 2 e 3 dessa forma, tá? E aí a partir do 4º mês que você já começa a ter que colocar o fundo no tripé para poder conseguir um fundo, porque a partir do 4º mês os bebês eles já levantam a cabecinha, então você já pode colocar ele de bruço, que ele vai levantar bem a cabecinha, então você precisa de ter um fundo lá atrás, tá? Mas o básico, se você tem o básico do newborn, pode já fazer fotos tranquilamente. Se você tem aí, às vezes, algum caixotinho que você usa no newborn, algum cestinho, dá para colocar o bebê lá dentro
também. Lógico que você não vai colocar o bebê de 1 mês na pose do bracinho no cestinho. Não faça isso, gente, tá? Você vai colocar o bebê deitadinho lá dentro com a barriguinha pra cima, tá? É a melhor forma de fotografar o bebê de 1 mês, dentro do cestinho. Dentro do cestinho com a barriguinha pra cima. E aí, esses acessórios são o suficiente para você conseguir já fazer uma bela fotografia de bebê de 1 mês, tá bom? Respondido? Quem mais tem pergunta? Simone, oi, tudo bem? A Raíssa, tudo bem? Cida. Oi, Larissa, tudo bem? Larissa é minha vizinha aqui da minha cidade. Já mora aqui onde eu fotografo, tudo jóia? Cristiane, ficou claro? Deu pra entender? Tá? É porque às vezes eu falo e falo demais, né? E acaba que às vezes não entendo, não dá pra entender muito o que eu tô falando. Cristiane, que o Alex está me mostrando a tua pergunta, tinha dúvida se poderia usar com gestante também. Claro que pode, Cristiane. Pode sim. Eu uso até hoje aqui no meu estúdio para fotografar gestante. Eu fotografo gestante por essa luz. Eu faço fundo branco, né? Quando eu tô com a luz que vem da minha janela, uma única luz. Então, tranquilo. Se você tem uma fonte de luz grande, você vai conseguir fotografar todos os tipos, inclusive gestante, né? Então, não é empecilho. Carla. Nayara, tudo bem? Marina, deu pra entender? Nayara, boa noite. Gente, ó, lembrando, tá? Mais uma vez, tô vendo que chegou bastante gente nova aí, da Semana Fotográfica Bebês, tá? Vai acontecer no dia 27 de janeiro, então já tá chegando. Quem não cadastrou ainda, tem um link lá na bio, tá? Para você se cadastrar e para você participar dessa semana, dessa maratona da fotografia de bebês, onde a gente vai estar falando tudo sobre as fotografias de bebês, tá? Então, ó, corre lá e garanta seu lugar. As mães atrapalham querendo fotografar no celular. Como devo proceder? Então, Cristiane, isso já aconteceu muito aqui comigo. Tá? Inclusive teve uma vez que eu atendi uma gestante e foi quando eu comecei a tomar atitude. Até então eu não tava nem aí, deixava fotografar, porque na hora que chegava aqui para poder, na sessão de escolha, eu vendia normal as minhas fotos e aí eu via aquilo como também um registro que a mãe ia ter lá no celular, então deixava. Só que teve um dia que eu estava fotografando uma gestante e na hora de chegar, na hora de vender aqui, ela escolheu muito mais fotos do pacote dela e depois ela quis, né, repassar e tirar algumas fotos. E aí chegou numa roupa que o marido dela simplesmente olhou para ela e falou assim: não, amor, essa a gente não precisa, porque foi aquela que eu fotografei do celular. Aí, gente, eu respirei fundo, eu falei, nossa, mas é muito desaforo, né? Na minha frente a pessoa tem capacidade de falar dessa forma. Aí eu fiquei muito chateada com aquilo, eu fiquei pensando, muita gente. E aí eu tomei a decisão que eu não deixaria mais fotografar com o celular. O que eu fiz? Eu coloquei uma plaquinha no meu estúdio onde está escrito: por favor, não fotografe com o seu celular. Na maioria das vezes, a pessoa já vê a plaquinha, nem me questiona, nem pergunta, não fala nada. Mas quando a pessoa me pergunta, eu falo: olha, o celular me atrapalha porque tira a atenção do neném ou tira a atenção da gestante, desconecta esse momento que a gente está aqui, né, para poder fazer fotos bonitas. Então, se você não importar, não use o seu celular. Assim que a gente terminar o ensaio, eu já peço ao Alex para poder editar uma foto e ele já manda no WhatsApp para você, tá? Então, pode colocar dessa plaquinha lá, quase ninguém já nem me pergunta, mas quando me pergunta eu falo dessa forma. Falo, não, porque a foto do celular vai ficar borrada, não vai ficar legal. Mas você pode ficar tranquilo, que assim que a gente terminar a sessão de escolha, eu te mando essa foto lá no teu WhatsApp. Dessa forma ninguém mais me incomoda e eu não tenho problema com isso mais não, tá bom? Mas aí o que acontece? Às vezes, quando eu tô fazendo Smash the Cake, a mãe me pergunta assim: Mara, eu posso filmar? Aí nessa hora eu falo pra ela: pode, mas se você postar no Facebook e me marcar. Por que, Mara, que você fala assim? Eu falo porque se ela tá me marcando, eu tô ganhando audiência, eu tô ganhando visibilidade nas redes sociais, entendeu? E aí por que eu não vou deixar ela filmar? Se o pacote contratado, ela vai ter que ficar mesmo, então não tem como ela fugir disso. Aí, se ela quer filmar, eu deixo ela filmar ali durante, no máximo, uns 20 segundos, 30 segundos, e depois ela tem que postar lá nas redes sociais, me marcar, agradecer, deixar lá um post legal para poder
gerar mais autoridade pra mim, né? Porque o que eu falo, gente, a gente precisa de aparecer. Não adianta você fotografar e não mostrar o seu trabalho, não mostrar o que você faz pra ninguém, né? Então você tem que estar ali o tempo todo mostrando o que você faz. E se outra pessoa, se um cliente tá te recomendando, isso é muito melhor do que você, só você pegar lá e postar a sua foto, né? É o outro cliente que tá falando de você, isso é muito bom. E aí eu deixo, tá bom, Cristiane? Mas faz isso, coloca lá uma plaquinha lá no seu estúdio, tá? Porque a pessoa, na hora que chegar, ela mesma já vai olhar ali e já vai perceber que não é para fotografar. Então ela já vai ficar acanhada, né? Acanhada, ela não vai fotografar. Vamos lá, Lívia. Lívia, você entrega foto no mesmo dia? Não entrego, tá? Eu faço a sessão de escolha no mesmo dia. Eu termino o meu ensaio, pode ser gestante, pode ser newborn, acompanhamento, pode estar chovendo, pode ser o que for. A mãe, o meu cliente, né, e o pai, eles já saem do estúdio, já vem aqui pro escritório, já senta e já escolhe aqui na hora. Nossa, e aí tem gente que fala assim, nossa, mas por quê? Por que você não manda para o cliente escolher em casa? Hoje em dia tem tanto, né, aplicativo, tanto recurso para fazer isso, muito mais prático, porque eu não vou vender, simplesmente é isso. Se eu mando as minhas fotos, mesmo que seja com a logo em cima, na cara do bebê ali, né, ou da gestante, se eu mando para casa, eu não vou vender. Por quê? Porque ela vai ter muito mais tempo para poder pensar, para poder analisar. E se, por exemplo, se eu atendo uma gestante e acabou de sair lá do estúdio, já senta aqui para poder escolher as fotos, ela tá naquela emoção, ela tá, né, se vendo ali na hora, ela ainda tá no clima, ela vai comprar muito mais foto, né? Se ela leva para casa, ela vai pensar o que ela tem para pagar, ela vai pensar que o quartinho do bebê tá ficando caro, ela vai pensar que o marido não vai gostar, né, de comprar tanta foto, e aí ela não vai fechar o pacote, não vai fechar mais fotos extras comigo. É só por isso, tá? Por isso que eu já trago o cliente direto do estúdio pra cá pra escolher na hora. Vamos lá, o que mais? Não saí. Ah, voltei. Eu saí, mas voltei. Peraí. Fui me voltando. Você usa flash com bebê? Cristiane, eu uso flash com bebê sim, tá? Tanto no newborn quanto no acompanhamento, eu uso flash com bebê. Eu uso muito mais flash, ela deixa as cores mais vivas. Eu consigo ter assim, um resultado mais próximo das cores que eu coloco, por exemplo, nos meus cenários lá no chão, com a luz de estúdio do que com a luz natural, tá? Antes eu percebia que às vezes eu colocava lá uma manta rosa e às vezes a manta não ficava com um tom de rosa, ficava às vezes meio esbranquiçado ou ficava meio azulada, e aí eu fui percebendo que é a luz. Então eu uso os flash sim, e recomendo o flash, tá? Você pode usar sim, mas é igual eu te falei, desde que seja com um modificador grande, quanto maior, melhor, tá? Então você pode usar, não tem problema nenhum, não é prejudicial ao bebê, isso de forma alguma. Pode estar com o olhinho aberto, pode estar com o olhinho fechado, já tem estudos comprovados que essa luz não prejudica em nada o bebê, tá? O que eu não gosto muito é aquele flash em cima da câmera, onde você joga a luz direto, né, pro estúdio, pro bebê, aquela luz, né, dura, isso eu não gosto. Mas se tem modificador lá no flash, tranquilo, pode usar tranquilamente, tá bom? Vamos lá, quem mais? Cristiane, a live vai ficar salva? Vai ficar salva, eu acho que até amanhã ela fica salva. Depois eu ainda jogo lá no canal do YouTube, onde eu posto também vídeos diariamente sobre a fotografia de bebês lá. Então quem não me segue lá no YouTube ainda, já corre lá, já se inscreve, porque você vai ser avisado quando eu postar vídeo novo, e geralmente eu faço isso todos os dias, em média de 2, 3 vídeos por dia. Então não perde chance não, gente. Corre lá e cadastra lá no YouTube também, viu? Curta a página do Facebook também, tá? Porque aí a gente vai estar juntinho o tempo todo. Na hora que você abrir o Facebook, eu tô lá. Abrir o Instagram, eu tô lá. Abrir o YouTube, eu tô lá, tá bom? Gente, mais alguém com alguma pergunta? Alguém mais querendo saber alguma mais coisa de pergunta? Deixa eu ver o que eu tinha aqui no Telegram. No Telegram eles me perguntaram.
No Telegram, a Flaviana me perguntou se é mandatório usar a chupeta no ensaio de 1 mês, tá? E aí o que acontece, gente? A chupeta, ela é a nossa aliada, tanto no quanto no mês. Isso aí não tem como discutir. Não tem jeito. Tem bebê que tem muito reflexo da sucção. Então ele fica ali sugando o tempo todo, né? Então, se a gente não tem a chupeta, é muito mais difícil da gente conseguir manter aquele bebê no cenário para ser fotografado. Então, eu peço sim. Eu falo com a mãe para trazer a chupeta, explico o porquê. Eu falo que às vezes tem pose que o bebê não aceita, na hora que eu vou fotografar o bebê chora. Se eu tô com a chupetinha, logo eu consigo fotografar o bebê para ela. Tanto no newborn quanto no acompanhamento, até uns 2, 3 meses, gente, a chupeta é bênção. Então peçam sim a chupetinha para a mãe, né? No caso, seu cliente é a mãe, peçam sim a chupetinha para a mãe, para poder otimizar o teu tempo de ensaio, tá? Porque se você tá com a chupetinha na mão, logo você consegue fazer as fotos. No máximo uma meia hora já tá tudo ok, tá bom? Outra pergunta também que me fizeram lá é a respeito da pose de barriguinha para cima, tá? No ensaio newborn. Nossa, nessa pergunta eu recebo direto, porque às vezes eu filmo, né, o neném na hora que eu tô fotografando, e aí as pessoas veem que o neném realmente para daquele jeitinho, né, com as perninhas dobradas para cima e o bracinho, então percebe que não tem nada segurando o neném ali, e como que ele ficou parado naquela pose com as perninhas para cima. Gente, não tem segredo, essa pose de barriguinha para cima, ela é muito prática de fazer, porém requer habilidade e treino. Quando eu comecei, essa pose me despertou, que eu falei assim, não, eu vou fazer essa pose de barriguinha pra cima, eu errei muito. Eu errei porque eu não sabia direito o que fazer com o bebê. Eu colocava o bebê de barriguinha pra cima, mas eu não sabia o sentido do corpinho dele e nem da cabeça dele. Então eu errava, eu fotografava o bebê reto. Na hora que eu olhava lá na foto que eu tinha feito, eu não gostava. E aí o que eu fazia? Eu voltava lá na foto, olhava a maneira que o neném estava e tentava reproduzir. Qual que é o segredo dessa pose, gente? Essa pose, você tem que colocar o bebê com o corpinho para trás, tá? Joga o bumbumzinho dele todo lá atrás e traz a cabecinha dele para frente, tá? Onde você vai deixar a cabecinha em primeiro plano. É como se fizesse uma letra C. Aqui, ó, para lá, ó. Jogou para lá, no corpinho para trás, cabecinha para frente. E aí eu coloco embaixo também um apoio no bumbumzinho, embaixo, bem embaixo, para poder levantar o bumbum. No que eu levanto esse bumbum, automaticamente as perninhas dele vai parar na pose, tá? Porque se eu deixo sem apoio, ele tá reto, então as perninhas vai ficar escapulindo, vai ficar abrindo. Se eu subo essa perninha, ó, reto, que ó, minha mão reto, vai ficar escapulindo. Eu subi a perninha, então as perninhas vão ficar cruzadas, e aí pra cima a chance dela parar apoiada ali é muito maior do que para baixo. Então tem que colocar um posicionador embaixo do bumbumzinho e outro na cabecinha para poder conseguir elevar essa cabecinha, tá? Porque a cabecinha ela tem que vir em primeiro plano. Você não pode... Nossa, dá agonia quando eu vejo foto que o neném tá assim, ó, tá caído aqui, pescoço aqui junto. Fala, gente, mas por que a pessoa, né? Por que o fotógrafo não pegou o queixinho dele e não esticou aqui um pouquinho? Era só dar uma esticadinha ali e aí já ia ser outra foto, né? Então tudo é questão de ter um olhar, tá? E de conseguir ajustar. E treino, tem que ter treino. Eu falo muito, a fotografia newborn ela é treinável, não é dom. A gente não nasce com o dom de ser fotógrafo newborn. Não existe isso, existe treino, persistência. Você querer crescer, você querer melhorar cada dia mais a sua fotografia. Se você quer melhorar, você vai o quê? Treinar, praticar e estudar. Não tem segredo, tá? Ninguém começou na fotografia newborn sabendo posicionar o bebê em todas as poses corretas. Não tem isso, não existe. Nem as melhores fotógrafas estrangeiras, onde surgiu o newborn, não começaram dessa forma. Todo mundo começou posicionando o bebê errado, errando os ângulos. Isso é normal, né? É a mesma coisa. Por exemplo, de um neném. Você pega um neném, o seu filho, você pega o seu filho, e aí ele começa assim com 1 aninho, querer andar. E aí você olha para o neném e fala assim, filho, você vai andar agora. E já bota o neném ali, bota a criança e fala para ele sair andando. Não funciona dessa forma. Da mesma forma é na fotografia newborn.
é um passo de cada vez, tá? Você faz hoje, amanhã você tem que ser melhor, no outro dia melhor. É igual o bebê, igual os nossos filhos. Eles apoiam, levantam, aos poucos começa a trocar passinho e aos poucos eles vão sair andando, tá? Funciona da mesma forma. Gente, mais alguém com alguma dúvida aí? Como é que tá? Oi, Vicente, tudo bem? Vicentinha, tudo bem? Ai, a Renata, oi Renata. Cristiane, fiz um workshop de gestante que elas usavam as tochas. Isso, Cristiane, eu uso também as tochas. É o flash, é a mesma coisa, viu? Flash de estúdio, é a mesma coisa, são tochas. E aí você vai posicionar os modificadores de luz nessa tocha, nesse flash. É diferente, tá? Você tem que ter a tocha, que é a mesma coisa de flash, viu? Flash de estúdio. Mas você tem que ter, além disso, os modificadores, tá? Que pode ser sombrinha, pode ser softbox, pode ser octobox. E aí você decide qual vai ser o tipo de iluminação que você vai gostar mais. É onde eu falo que eu uso o flash de estúdio, tá? Que é a tocha, é a mesma coisa, com a minha sombrinha de 1,55 m, tá bom? Então não tem diferença. Flash de estúdio é a mesma coisa. Você entrega a foto no mesmo dia? Não entrego. Em média, eu já aviso quando eu termino a minha sessão de escolha aqui, eu já aviso para os meus clientes que em média de 25 a 30 dias, tá? Mas eu entrego antes. Eu já falo 25 a 30 dias porque geralmente a mãe fica muito ansiosa. E aí se eu falo assim, não, daqui 10, 15 dias eu já estou te entregando, daqui 5 dias ela já está me chamando no WhatsApp, já está pedindo foto e às vezes não deu nem tempo de editar as fotos ainda, e a mãe já quer foto. Então eu já deixo claro para ela, 25 a 30 dias, para poder, né, me dar um tempo maior e ajustar toda essa tensão, né, porque quem fotografa neném sabe, as mães ficam loucas, ansiosas em cima da gente pedindo foto o dia inteiro, o tempo todo, né. E se eu não ponho esse prazo maior, eu não consigo entregar, não consigo atender todo mundo, então não tem jeito. Mas eu entrego geralmente com 15, 20 dias, eu já estou entregando as minhas fotos. Eu não gosto de ficar segurando foto, não. Inclusive lá atrás, ó, dá pra ver, né? A quantidade de álbum lá para ser entregue. Mas já foram avisados que as fotos já chegaram, todo mundo já sabe que está aqui, mas às vezes acaba que como é acompanhamento mensal, a mãe vem, depois deixa para retirar no próximo mês, ou às vezes, né, enrola mesmo para vir pegar, isso é normal. Mas está aqui, está guardado, está seguro e elas também já foram avisadas. Mas eu peço esse prazo, viu? 25 a 30 dias. Não tem como você entregar foto no mesmo dia, não existe isso, nem editada, porque às vezes não dá tempo de editar uma foto na hora para poder entregar para a mãe. Agora, quando a mãe sai daqui e fala, hoje é aniversário, hoje é o mêsversário do bebê, será que você consegue me enviar uma foto? Aí eu envio, né? Eu envio lá no WhatsApp, porque eu gosto de agradar os meus clientes, né? Eu gosto que eles saiam daqui satisfeitos, eles têm que sair daqui, ó, nossa, iluminados, encantados por isso. Então, tudo que eles me pedem, eu faço dentro do que eu posso. Quer uma foto agora? Eu não vejo problema. Se é mêsversário e ela quer postar aquela foto, e aí eu entrego a foto para ela no WhatsApp e já falo, me marca lá na foto, tá? Por quê? Para eu poder ganhar autoridade, visibilidade, né? A gente tem que fazer o nosso nome, tá ativo ali, tá correndo nas redes sociais o tempo inteiro. Então, todos os dias a gente tem que estar nas redes sociais. Seja fazendo vídeo com o bebê, seja mostrando o que chegou aí no seu estúdio de diferente, você tem que mostrar para sua audiência. Seja falando sobre um ensaio de acompanhamento. Muitas mães nem sabem que existe ensaio de acompanhamento, gente. E se você não fala, se você não oferece, ela não vai fazer, porque ela não vai entender o que é e ela não vai ter essa atitude de levar o bebê no estúdio para poder ser fotografado, se ela não entende a importância que é fazer um ensaio de acompanhamento, tá? Então eu falo muito isso, eu explico muito isso. Quando eu tô recebendo uma gestante aqui, por exemplo, no meu estúdio, o tempo todo que eu tô fotografando ela, eu tô falando sobre esse momento, esse registro de registrar o acompanhamento do bebê, de registrar o newborn. Então eu já vou preparando a cabeça dela para esse mundo da fotografia, para esse mundo que às vezes a pessoa não está muito ligada. Às vezes a mãe ela preocupa muito em comprar uma roupa bonita para o bebê, fazer um parto lindo, mas acaba que ela não está tão ligada nessa recordação, que é a mais importante, que é fotografar o bebê.
né? O que vai ficar, na verdade, são as fotos, é o álbum que ela fez, não é a roupa bonita, não é o quarto bonito. E isso tudo eu vou falando ali com elas, então eu vou introduzindo isso tudo na cabeça delas. E na hora que elas saem de lá, que elas chegam aqui, que eu mostro os álbuns, que eu coloco na mão delas, e aí elas já estão preparadas, né? Porque eu já coloquei na cabeça delas o que elas têm que fazer. Na hora que eu mostro o álbum, elas ficam encantadas. E aí, na maioria das vezes, eu consigo fechar tudo junto. Tá? Mas isso tudo nós vamos falar lá na Maratona Fotográfica Bebês, tá bom? Vou mostrar pra vocês como que eu fecho os meus contratos, como que eu seguro o meu cliente aqui no estúdio, como que eu fotografo todos os dias, tá bom? Alex tá me soprando aqui, dia 27/1, tá? Então na segunda-feira, cadastra lá, gente, para poder participar da nossa maratona, dia 27/1 e vai até o dia 31/1. Eu já tô encerrando, a Alex tá me mostrando aqui o meu relógio. A live ela corta, né? No máximo 1 hora de live. A gente já tá indo pra 8h03, dá pra fazer mais uma pergunta. Já tá indo pra 8. Nossa, 8h03. Gente, o tempo passa depressa demais quando eu tô falando aqui com vocês. Meu Deus do céu. Eu comecei essa live, era 7h07. Agora já são 8h03. Eu não tô acreditando. Nossa, eu tô achando que eu falo igual uma maritaca, viu? Tá respondendo essa aqui ainda. Deixa eu ver aqui. Art Baby. Quantos geralmente você entrega no ensaio newborn? A Art Baby está me perguntando aqui. Então, eu vejo muita gente por aí, muitos fotógrafos falando, inclusive tem alunas minhas, né? Alunas minhas que fala assim, Mara, eu entrego 50 fotos. Eu falo, gente, não pode, isso não pode acontecer. A gente não pode prometer 50 fotos no ensaio newborn de forma alguma. Por quê? Porque depende muito do bebê. Se você pega um bebê que é difícil de ser fotografado, um bebê que não te possibilita fazer muitas fotos, como que você vai fazer se você prometeu para a mãe um pacote de 50 fotos? Um pacote de 30 fotos, que eu já acho demais, absurdo, tá? Então não, o pacote de newborn ele tem que ser menor, porque não depende só da gente, depende do bebê, tá? Se ele não deixa você fazer, o mínimo que você consegue fazer já é o suficiente para você entregar aquele pacote para a mãe e não ter que remarcar ensaio, tá? Então aqui eu tenho dois pacotes, o pacote inicial com 15 fotos e o pacote luxo com 20 fotos, tá? Geralmente a mãe vem para fazer o inicial comigo, mas aqui acaba que ela migra pro de 20 fotos. Porque se o bebê fica bonzinho, se eu sinto que o bebê tá bonzinho, eu faço mais cenários, eu faço mais fotos, mas eu não deixo o meu ensaio ultrapassar 2 horas. 2 horas para mim é o máximo. Na hora que eu vou percebendo ali que tá faltando uns 20 minutos, 15 minutos, e aí eu percebo que às vezes o bebê já despertou, alguma coisa, eu já vou finalizando, porque eu sei que eu já consegui o máximo de fotos que a mãe, ela vai poder escolher, tá? E aí a mãe, na hora que chega aqui, tem mãe que às vezes fica até com mais, fica com mais foto extra, e tem mãe que migra do pacote de 15 pro de 20 fotos, tá bom? Então, gente, pacote de newborn não tem essa de colocar 50 fotos. Por quê? Porque é impossível você conseguir 50 fotos no ensaio newborn se o bebê te der dando canseira, eles com um bebê difícil, você não vai conseguir. E segundo, se você promete para a mãe 50 fotos, você vai vender o que mais? Não vai vender. A mãe vai ficar com as 50 fotos rindo até aqui, porque ela está levando 50 fotos, e você não vai conseguir vender foto extra para ela, tá? Então, por isso que eu coloco os pacotes menores, porque eu atraio o meu cliente e aqui eu efetuo mais vendas, mais fotos para eles, tá bom? Fala para mim, quantas fotos você entrega no seu newborn? Tem problema você comentar aqui pra gente? Deixa aqui, quem sabe eu consigo te ajudar. Quem que é? Art Baby, né? Art Baby. Art Baby, qual que é teu nome? Fala pra mim. Vamos conhecer, vamos falar, né? Aqui com pessoas. Eu falo muito que às vezes tem empresa que a gente não sabe o nome, né? Quando eu comecei, eu falei assim, Alex, a gente pensou em estúdio, não sei do que, estúdio e tal. Eu falei, Alex, não quero. Na hora que começar a falar, eu já sei que eu tô pedindo, a pessoa já sabe que tá falando lá com a Mara, viu? Ele tá até rindo, porque foi um impasse danado, isso há 5 anos, viu, gente? Que a gente ficava sem saber o que fazer. A Sanlívia, 15 fotos. Quem? A Cláudia, chama Cláudia. Oi, Cláudia! Ah, tudo bem, muito bem. Quantas fotos? 15 fotos você entrega? Não, 15 é a Sanlívia. Ah, Sanlívia.
De 15. A Marbem, de 15 a 25. Oi, Márcia, tudo bem? Márcia chegou. Gente, olha lá, 26 segundos para encerrar. Nossa, a hora passou voando, eu nem acredito. É muito bom estar aqui falando com vocês, que o tempo passa que eu nem percebo. Eu vou ter que finalizar, viu? Mas na quinta-feira eu tô aqui de novo. Se eu não finalizar agora, eu não consigo salvar essa live. Eu tô aqui quinta-feira de novo para poder conversar com vocês. Beijo. Não vai dar.